Eu vou partilhar com vocês, nesta manhã, alguns pensamentos. Espero que seja breve. Normalmente tenho 8 páginas a 13, hoje tenho 13. Por isso, espero que não seja uma espada longa e chata, está bem? Vou tentar resumir. A dependência de Deus. Como sabem, alguns de vocês, eu estive em Santo Tomé há pouco tempo e ir a Santo Tomé é para mim sempre uma lição. Uma lição de viver a dependência de Deus. Não eu, mas de ver como os cristãos vivem lá. E quando voltei, estive a pensar, a digerir muitas da informação e o Senhor levou-me a pensar neste tema, dependência de Deus. E durante esta semana, no meu devocional, eu li estes versículos. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento e reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E quando eu esta semana li estes versículos, comecei a refletir sobre a importância e a pensar em tudo o que eu tinha vivido durante 19 dias e tudo o que tinha acontecido. Comecei a pensar na importância de nós olharmos para estas palavras, que são bonitas e que têm bons conselhos, mas experimentar vivê-las na nossa vida. Isso é que é difícil. Na verdade, nós vivemos num mundo em que cada vez mais valorizamos a autossuficiência e a independência. Somos estimulados desde jovens ou crianças até a confiar nas nossas próprias forças, habilidades e na força do nosso ser interior, do nosso homem, não é? Basta ouvir algumas informações de pessoas bem-sucedidas na vida, não é? Pelo menos humanamente bem-sucedidas. Dizem, confia em ti mesmo, tudo depende de ti. E então nós somos estimulados a buscar essa autossuficiência como algo ideal nas nossas vidas. Ou seja, aprender a trabalhar de uma forma árdua para alcançar os nossos objetivos, para chegar a um ponto em que nós temos orgulho das nossas próprias conquistas individuais. E não é que seja errado em si mesmo, ok? Eu acho que nós temos que acreditar em nós mesmos, acho que nós temos que trabalhar muito para conseguir coisas, mas o errado é a busca incessante por independência. Ou seja, achar que tudo depende da nossa capacidade, inteligência, e esquecer, nós como cristãos, que a nossa verdadeira força vem do Senhor. Que Ele é a nossa força. Por isso, nós devemos confiar nele de todo o coração, não no nosso entendimento, na nossa força, e reconhecer que mesmo quando somos bem-sucedidos, porque isso é um problema muitas vezes na nossa vida, nós dependemos dele e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos para que ele possa endireitá-los. E isto é fácil de ver como muitas vezes não é praticável na nossa vida. Pensando em alguns exemplos, eu estava a pensar, por exemplo, nos estudantes, ok? Estudantes capacitados, muito inteligentes, um QI elevado, passam horas a estudar, fazem revisões, consultam artigos, livros. No dia do exame, sentem-se preparados, orgulhosos do seu conhecimento e capacidade. Sentam-se, olham para o teste, o nervosismo toma conta deles e as suas respostas não são aquelas que eram esperadas. Ele confiava plenamente na sua capacidade de estudo, mas faltou-lhe a dependência de Deus. Não sei quantos estudantes já experimentaram isso na sua vida, não é? Tipo, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, mas não orei a Deus. E depois cheguei lá e olhei e fiquei em branco. Totalmente. É quase como os sermões às vezes, não é? Eu conhecia um pastor, isto é verdade, estava a pregar e de repente calou-se. Porque ele não levava apontamentos. Era sempre inspirado pelo Espírito. E o pessoal ficou, se eu agora me calasse, 1 minuto vocês ficavam à rasca. E o pessoal ficou todo assim e de repente ele disse assim, olha meus irmãos, antes eu e o Senhor sabíamos o que eu ia falar. Agora só o Senhor é que sabe, que eu esqueci. Por isso, preparar é bom, mas confiar no Senhor também, não é? E ele tinha-se esquecido de confiar no Senhor. Imaginem o exemplo de um empresário. Tem uma ideia brilhante, faz planos detalhados, analisa mercado, investe em marketing, contrata uma equipa super competente, pessoas inteligentíssimas. Tudo no papel era perfeito. Quando inicia o seu negócio, vem uma crise económica inesperada, atinge o mercado, os seus planos começam a desmoronar e fica na ruína. Confiou no seu entendimento, no seu planeamento, mas não buscou orientação para guiar os seus passos, para que Deus fechasse sobre isso portas e para que Deus o preparasse para o imprevisto. Isso pode acontecer na nossa vida.
E outro exemplo, pode ser muito comum também a nós, é imaginar uma família que decide mudar de cidade ou de país em busca de melhores oportunidades. Pesquisam escolas, bairros, empregos, tudo parece promissor. No entanto, ao chegarem àquele lugar, começam a enfrentar dificuldades. Não são bem recebidos pela sociedade à sua volta, dificuldades de adaptação, problemas financeiros começam a surgir, dificuldade com o emprego, conflitos familiares. Porquê? Porque eles não oraram, não buscaram, não dependeram da vontade de Deus para as decisões tomadas importantes e apenas confiaram nas suas próprias capacidades e análises. Isto são apenas alguns exemplos que podem acontecer a qualquer um de nós. Ok? Porque quando nós atingimos um patamar de capacidade, nós corremos o risco de depender menos de Deus. E quanto mais sucesso nós vamos tendo, e eu sei que a semana passada o Samuel teve a falar de orgulho, e sei que vai continuar um pouco sobre esse tema, e um dos nossos grandes problemas é que quando nós chegamos até um patamar na nossa vida, nós achamos que tudo depende da nossa capacidade. Nós somos tão bons. Pode ser um pastor a pregar, pode ser, sei lá, um administrador de uma empresa, um pai de família, um estudante. E a Bíblia, repetidamente, nos mostra que a nossa verdadeira segurança e força deve vir do Senhor, quando nós dependemos totalmente dele. E pensando nesta temática, o Senhor levou-me a pensar num homem que todos nós, às vezes, até idolatramos, chamado Paulo. Ok? Quando às vezes nós falamos, o herói da Bíblia, eu não vou falar de Jesus, mas muita gente, Paulo, grande homem da fé, grandes feitos, homem corajoso, homem que viveu tantas experiências com Deus. E ao pensar no apóstolo Paulo, o Senhor levou-me a pensar na segunda carta aos Coríntios, onde ele fala acerca das suas visões, mas do seu espinho na carne. A forma como Paulo reagiu a todo o seu crescimento, maturidade, e como Deus, na sua sábia, na sua sabedoria, conseguiu lidar, ou pôr Paulo a lidar com a sua autoestima, a sua capacidade humana e até espiritual. E pensando na história de Paulo, eu gostaria que nós aprendêssemos ou refletíssemos sobre algumas lições. E diz assim a palavra de Deus, no capítulo 12, versículo 1 até 10 da segunda carta aos Coríntios. Ele começa a dizer isto: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inafáveis que um homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porquanto estou fraco, ou quando sou fraco, forte sou. Oremos, Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, tal e qual somos. Tu conheces o nosso coração, a nossa vida. Sabes como temos vivido, Senhor, quais têm sido as nossas escolhas. Senhor, da forma como nós temos elegido viver. E eu oro, Senhor, para que a Tua Palavra nos refresque a memória, nos habite e nos traga lições que nós possamos vivê-las e praticá-las. Senhor, a Tua Palavra é viva e eficaz, ela fala de diferentes maneiras. A mim falou muito durante esta semana e com certeza Tu queres falar também ao Teu povo nesta manhã. Por isso ajuda-me, Senhor, na minha incapacidade de comunicação, a ser claro, a falar aquilo que Tu colocaste no meu coração e que realmente, Senhor, a Tua glória e toda a Tua glória seja manifesta neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Então há 4 coisas que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira é o contexto daquilo que Paulo chama o espinho da carne. Ok? Capítulo 12, de 2 Coríntios, ele
partilha uma experiência pessoal profundamente reveladora. Ele fala acerca de ter recebido visões e revelações extraordinárias de Deus, que o elevaram a um nível espiritual incomum. Por isso nós, quando falamos de Paulo, dizemos o grande Paulo. Todos gostávamos de ser como Paulo, principalmente nas coisas espirituais que nós gostamos, não é? No sofrimento não gostamos tanto, não queríamos tanto ser como ele. Mas diz ele, Paulo falando, que para que não se exaltasse com a grandeza dessas revelações, lhe foi dado um espinho na carne. Ok? Não sabemos exatamente o que era esse espinho na carne. Há muitas teorias, muitas ideias. Poderia ser uma enfermidade física, há quem diga que tem a ver com os olhos, talvez daquela visão do encontro com Jesus, aquela luz que lhe afetou de alguma forma, não se sabe. Poderia ser um problema emocional na sua vida, ou até uma dificuldade espiritual ou ministerial. Não sabemos o que aconteceu e sabemos que, apesar das suas experiências, da sua maturidade cristã, da sua experiência com Deus, ele tinha permitido por Deus um espinho na sua carne. E entendemos que esse espinho era causa de grande sofrimento e obstáculo na sua própria vida. No versículo 7, nós lemos: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Esta situação ilustra que, apesar da nossa maturidade cristã, da nossa experiência de vida cristã, muitas vezes, por mais devotos e santos que sejamos, enfrentamos dificuldades na nossa vida que parecem ser insuperáveis. Paulo tinha experiências, como ele falava, que o podiam trazer glória. E se calhar muitos até olhavam para ele, até diziam alguns: eu sou de Paulo, ou eu sou de Pedro, por causa deles serem homens reconhecidos no meio cristão naquela altura. E ele podia exaltar-se através da grandeza das revelações de Deus, de tudo o que Deus fazia através da sua vida. E era impressionante a visão que ele tinha tido. Ele dizia que até não era bom falar acerca delas. Essas visões, não é? E essa experiência. Mas eu chamo a atenção de que Paulo não estava imune ao perigo do orgulho. E ele começa por dizer: para que não me exaltasse, para que não achasse que tudo dependia de mim. Na verdade, ninguém está. Ninguém de nós está. Um pastor chamado Matthew Paul, do século XVII, escrevia isto: o melhor do povo de Deus tem neles uma raiz de orgulho ou uma disposição para ser exaltado acima da medida, ao receberem favores de Deus, não comuns aos outros. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer: quando Deus nos capacita com dons, com capacidades acima da média de outras pessoas, nós corremos o risco de achar que tudo já depende de nós. De que tudo depende de nós. De que nós somos, sei lá, o brilho de Deus na terra. Na realidade, Paulo precisava de ser colocado no lugar. E porque Deus sabe como é o coração do homem. O meu coração, o vosso coração, o coração de Paulo não era diferente do nosso. Deus lhe deu um espinho na carne. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Quem deu este espinho? Foi Deus que deu. Deus deu o espinho. E Deus permitiu que Satanás enviasse um mensageiro para o esbofetear, segundo ele diz. Satanás provavelmente recebeu permissão de Deus, e isto, quando eu li esta passagem, pensava em Jó. Satanás teve permissão para enviar um mensageiro para, de alguma forma, fazer e trazer sofrimento à vida de Paulo. O que fazemos nós quando somos atormentados? Quando nós sentimos que a nossa vida está a ser esbofeteada por todos os lados. O que é que nós fazemos? Eu comecei a pensar acerca de algumas coisas. Imagino Paulo procura um conselheiro sem uma perspectiva bíblica fiel para aconselhar em relação ao assunto. O que poderia ter dito este conselheiro a Paulo? Eu gosto de imaginar coisas. Primeiro, posso imaginar um conselheiro dizer: bem, Paulo, o que precisas é de uma perspectiva mental positiva para enfrentar este problema. Diria: Paulo, o poder está dentro de ti para vencer este espinho. Deves olhar profundamente dentro do teu homem interior para encontrar os recursos necessários para ultrapassar esta dificuldade e ter sucesso.
Se calhar, quando nós temos dificuldades na vida, procuramos conselhos também. Não sei que tipos de conselhos nós podemos ouvir. Ou então, talvez dissesse assim: Paulo, o que tu precisas realmente é de encontrar um grupo de indivíduos que tenham passado pelo mesmo e que estão a sofrer e que te vão ajudar. Eles vão partilhar experiências e tu vais conseguir. Poderia também ter sugerido algo tipo: o teu problema é depressivo, então é melhor começar a tomar medicamentos para aliviar esse sofrimento. Ou então alguém mais espiritual, que não sei se vocês alguma vez ouviram isto quando vão passar dificuldades, porque tivesse dito: oh Paulo, realmente se tu tivesses fé, tu conseguirias ultrapassar este espinho na carne. O teu problema é que não tens fé. Não sei se já ouviram isso. Eu já ouvi às vezes. O problema é fé. E quando vivi numa comunidade, qualquer problema que acontecia na comunidade, eu vivia no Brasil, e no Brasil há poucos assaltos. Então assaltavam a comunidade. E o meu pastor, líder principal do país, dizia: há dois problemas, ou é falta de fé ou estás em pecado. Sempre ouvia isso. O problema era sempre meu, eu não tinha fé suficiente, então era pecado. Alguns conselhos até podem ser bons. Nós precisamos, se calhar, procurar ajuda de outras pessoas que passaram pelo mesmo, que nos podem ajudar. Se calhar precisamos ter um pouco mais de fé também. Se calhar precisamos de acreditar que em nós também é preciso mudar alguma coisa. Mas Paulo precisava muito mais do que isso. Paulo precisava de levar o seu problema ao conselheiro dos conselheiros. Ao maravilhoso conselheiro. A Deus. E o que é que tu fazes quando há problemas na tua vida? A quem levas os problemas? Confias em ti mesmo? Confias apenas que outros te podem ajudar? Oras para ter mais fé? Ou então vais ao conselheiro dos conselheiros, ao maravilhoso conselheiro. Este espinho na carne ensina-nos que, independentemente do quão espiritualmente maduros sejamos, ainda precisamos procurar depender de Deus em todas as situações. E eu tenho aprendido lições tremendas acerca disso na minha vida. Paulo precisava de ir ao Senhor. Então, ele foi ao Senhor. E vamos pensar um pouco acerca da oração de Paulo. Ele disse: 3 vezes roguei que o Senhor tirasse de mim aquele mensageiro, aquele espinho da carne. Eu imagino que esta não foi uma oração superficial. Foi uma oração de angústia, um clamor profundo e sincero, que mostrava quanto Paulo precisava de ser liberto deste sofrimento. Eu acredito que a intensidade da oração revela angústia, desespero até às vezes por um consolo e uma intervenção divina. Tantas vezes nós estamos assim e precisamos de rogar ao Senhor. Paulo fez exatamente isso. Ele diz: roguei ao Senhor. E Paulo estava a dar um testemunho exemplar daquilo que ele dizia aos outros para fazer também. Porque às vezes nós passamos remédios para outras pessoas, mas quando a doença nos ataca a nós não seguimos a prescrição médica. Era quase como antigamente. Tu ias ao médico, eu ia ao médico. Muitos jovens não são desse tempo. E o médico dizia assim: o senhor fuma? Fumo. Então não fumo mais. E tu olhavas para o cinzeiro e estava cheio de cigarros. Não é? Havia muito isso antigamente. E, aliás, eu sou do tempo em que os médicos ainda fumavam dentro dos consultórios. A gente entrava e levava logo o cheiro de cigarro. Então, Paulo acreditava na receita que dava a outros. Ele tinha dito aos Filipenses, por exemplo, capítulo 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então Paulo sabia que podia procurar conselhos, mas o melhor conselho era ir até ao Senhor, dependência de Deus. Então ele não se contentou apenas com uma súplica, mas voltou a Deus repetidamente, orando. Ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor. Na verdade, ele orava repetidamente sobre este assunto. E podemos imaginar quanto sofrimento ele tinha. E é interessante porque ele não orou 1, 2, ele diz 3, não é? Mas Paulo orou e esse problema não foi resolvido. Talvez ele pensasse: ok, o meu Deus é poderoso, eu vou orar ao Senhor, vou entregar ao Senhor isto e Ele vai rapidamente resolver. O problema é que ele orou com súplicas, rogou e nada aconteceu. Talvez ele pensasse na sua própria experiência: Deus é capaz de fazer tantas coisas porque fez na vida dele, que isto vai ser, como dizia ou diz o Jorge Jesus, peanuts. Ok? Isto não é nada. Só que ele orou, nada aconteceu. E quando ele orou, então ele pensou: isto começa a ficar difícil. Orou novamente. E novamente. Okay. Quando nada aconteceu, depois de orar pela 3ª vez, Paulo percebeu que Deus estava a tentar dizer alguma coisa.
Há quem pense que Paulo não orou só 3 vezes. Há quem pense que isto era um modelo hebraico. Quando falavam ou quando comunicavam que tinham orado 3 vezes, significava que ele tinha orado incessantemente, continuamente, uma, outra vez. É interessante pensar que na angústia de Paulo, ele orou essas 3 vezes. Quando eu estava a ler e pensar em 3 vezes, a palavra levou-me a pensar em Jesus. Lembram-se qual foi o momento mais angustiante de Jesus? Qual foi? O Getsemane. Ele diz que gotas de sangue caíram. E diz quantas vezes ele orou? 3 vezes, não é? Na verdade, orar 3 vezes é só um número. Nós precisamos, às vezes, orar mais que 3 vezes. Eu oro por alguns assuntos na minha vida mais do que 3 vezes. Às vezes até mais que 3 vezes por dia. Paulo compreendia que, apesar da sua sabedoria e experiência, havia situações que estavam além da sua capacidade e controle. E esse reconhecimento é crucial nas nossas vidas. Precisamos de saber que nas nossas limitações humanas, Deus é a nossa única fonte de verdadeira ajuda e consolo. A oração de Paulo foi para escapar do sofrimento que este espinho na carne lhe estava a trazer. Claro, ele não é masoquista. Ninguém gosta de sofrer. Eu não sei. Eu não gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Por isso é normal que nós oremos quando estamos a sofrer. E este sofrimento tinha 3 dimensões, na minha perspectiva. Tinha a dimensão física, na medida em que era um espinho na carne. Portanto, era algo que trazia sofrimento à sua carne. Mas também tinha uma dimensão mental, na medida em que era um mensageiro de Satanás. Eu não sei quantas vezes vocês têm sofrimentos mentais. Principalmente quando nós estamos a sofrer por alguma coisa, oramos ao Senhor e não há resposta do Senhor favorável, e então vem Satanás à nossa mente. Ele não te ama, desiste de segui-lo, ele não quer saber de ti. Ou então dizendo, a tua vida é uma miséria, mas vale desistires. E depois tinha uma dimensão espiritual, na medida em que era uma oração sem resposta. Quando nós não temos resposta, nós lutamos espiritualmente. Então esta oração cheia de paixão não foi imediatamente respondida. E eu pergunto-me se ele não teria ficado surpreso. Vocês não ficam quando as vossas orações não são respondidas? Como te sentes tu quando as tuas orações não são respondidas? Desistes de orar? Vale a pena. Deus sabe, então eu não oro mais. Procuras soluções noutras fontes? Vais aos conselheiros apenas? Ou voltas-te contra Deus? Eu conheço muitos que se voltaram contra Deus. Existem inúmeras possibilidades, mas a melhor é esperar no Senhor. Porque o Senhor, na hora certa, Ele vai responder. Não responde quando nós queremos, mas responde quando Ele acha. Porque às vezes o silêncio de Deus é a forma melhor de trabalhar nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos de aquietar o nosso coração e esperar a resposta do Senhor, porque Ele vai responder não quando nós queremos, mas quando Ele acha que é ideal. Porque Ele aproveita até o seu silêncio para trabalhar na nossa vida. Deus tem trabalhado na minha vida quando eu não o ouço, tantas vezes. Fazendo-me saber esperar, confiar. Isso tem trazido mais crescimento à minha vida do que se Ele respondesse logo. Resposta de Deus foi esta. Paulo disse. Depois de ter orado e orado e orado, Deus falou e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele disse-me. Deus tinha uma resposta no momento certo para Paulo. Mas a resposta, provavelmente, não era aquilo que Paulo estava à espera. E quando nós estamos à espera de uma resposta e não é o que nós queremos, como é que nós reagimos? Muitas vezes nós fechamos os ouvidos a Deus quando Ele responde de uma maneira que nós não esperávamos ou nós não queríamos. Às vezes a resposta de Deus não é o que nós queremos. Porque é Ele que tem o plano para as nossas vidas. A verdade é que Paulo percebeu que Deus, em vez de remover o espinho da carne, Deus disse que continuaria esse espinho, mas que lhe iria dar graça para suportar esse espinho. A graça de Deus deu a Paulo aquilo que era suficiente para entender que a dependência de Deus nos sustenta em todas as nossas necessidades. Isso é uma escola difícil. É uma escola difícil quando nós estamos angustiados, oramos, e vem o Satanás ainda por cima a trazer mentiras. E a nossa carne sofre, a nossa mente sofre. Espiritualmente nós temos vontade de desistir. Mas quando Deus nos diz, olha,
espera, suporta, porque a minha graça é suficiente. A dependência de mim é suficiente para tu viveres. Paulo estava provavelmente desesperado. No seu desejo ele queria encontrar alívio para este fardo, ou para este espinho. Mas há duas maneiras de encontrar alívio. Primeira, Deus pode vir quando nós oramos e remover esse espinho ou esse fardo das nossas vidas. Segundo, Deus pode vir com a sua graça e poder fortalecer o nosso ombro para suportar esse peso. Ou então, trazendo bálsamo divino para suportar esse espinho na nossa carne. Há duas maneiras. Deus pode remover, ou então Deus te diz, não, isto vai continuar na tua vida, para tu saberes depender de mim. Para tu continuares a olhar e perceberes que, por muito grande tu sejas, precisas depender de mim. E eu te vou fortalecer para tu conseguires aguentar essa dor e esse fardo na tua vida. Então, em vez de tirar o espinho, Deus fortaleceu Paulo e assim Deus mostraria a sua graça e poder através da fraqueza de Paulo. Mas para que isso aconteça, Paulo teve que acreditar de que isso era real para a sua vida. Então, a pergunta é, nós realmente acreditamos que a graça de Deus é suficiente até acreditarmos que somos insuficientes? Parece assim um português um bocado estranho, não é? Que eu escrevi. Se calhar até é. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que quanto mais nós percebemos a nossa insuficiência, mais nós precisamos de acreditar que a graça de Deus é suficiente. Porque quanto mais nós achamos que nós temos poder para mudar as circunstâncias e conseguimos dominar todas as coisas à nossa volta e controlar todas as coisas, menos nós vamos depender de Deus. Para muitos de nós, especialmente na cultura ocidental, isto é um enorme obstáculo. Mostrar fraqueza. Ninguém quer mostrar fraqueza. Os homens não choram. Olha, eu choro. E choro muito. Eu choro. Às vezes sozinho com Deus, às vezes publicamente. Somos pessoas que idolatramos os homens autossuficientes e queremos confiar em nós mesmos e na nossa força. Olhamos, Cristiano Ronaldo é um ídolo. Porquê? Porque ele conseguiu por ele mesmo, saiu da pobreza, autossuficiente e não sei o que mais. Nós colocamos os nossos olhos e outros homens, não é? Grandes homens que começaram do nada. E nós, às vezes, somos estimulados a isso. Mas nós precisamos receber a graça de Deus, o poder de Deus. E não a recebemos até que reconheçamos as nossas fraquezas. Nós não podemos receber a suficiência da graça de Deus até que reconheçamos nossa própria insuficiência. Charles Spurgeon escreveu isto. A grande tribulação traz à tona a grande força de Deus. Se você nunca sente conflitos internos e afundamento da alma, você não sabe muito sobre o poder da sustentação de Deus. Porque, na verdade, irmãos, quanto mais vezes eu me sinto embaixo, mais eu percebo como Deus sustenta a minha vida. Ele dizia, mas se você desce até às profundezas da alma, até que o profundo das águas ameaçam submergir a sua boca, e então o Senhor vem e liberta a sua alma, então você percebe a majestade da graça divina. Deve haver fraqueza do homem sentida, reconhecida e lamentada, ou então a força do Filho de Deus nunca será aperfeiçoada em nós. Se eu acharmos que somos autossuficientes para resolver tudo na vida, então nós nunca vamos experimentar a graça e o poder de Deus na nossa vida, como temos que perceber. E esta mensagem de Charles Spurgeon é um lembrete poderoso de que a verdadeira força e suficiência vem de Deus. Eu não sei como você está nesta manhã, se sente as águas a cobri-la, se sente o peito apertado. Eu às vezes sinto o meu peito apertado, olho as minhas circunstâncias, olho à minha volta, olho os problemas, olho a minha família, olho a igreja, olho-me a mim mesmo e sinto como falta de ar dentro de mim. Mas quando eu olho para o Senhor e eu percebo o seu socorro sobre a minha vida e como Ele me levanta, como Ele, com a sua graça, me sustenta, mesmo no meio do sofrimento, então eu percebo que a graça de Deus é suficiente para a minha vida, e o seu amor e o seu poder. Todos nós vamos enfrentar momentos desses, meus queridos. Muitas vezes nós queremos que Deus remova os nossos problemas imediatamente. No entanto, Deus ensina-nos que a sua graça e poder manifesta-se nas nossas vidas, e especialmente
quando reconhecemos a nossa própria fraqueza. Isto está repetido. Então o Senhor convida-nos a confiar nele e a depender do seu poder e da sua graça. Quarto pensamento e último. Qual foi a transformação na vida de Paulo? Como resposta de Deus, Paulo muda a sua perspectiva. Ele diz, por isso, agora sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, forte sou. Paulo aprendeu a depender completamente de Deus. Talvez humanamente, olhando para isto, nós dizemos, este homem é masoquista, gosta de sofrer, não é? Mas não. Paulo aprendeu a viver na sua própria fraqueza, na dependência de Deus. Porque, na verdade, a dependência de Deus contínua, mesmo que forçada, de Paulo tornou muito mais forte do que ele jamais teria sido se as suas relações o tivessem tornado orgulhoso e autossuficiente. E esse é um problema que nós, pastores e líderes e pessoas bem-sucedidas na vida, às vezes têm. É que acham que a sua autossuficiência faz deles mais fortes do que os outros. E se Paulo tivesse mantido a sua posição nas suas visões, no seu ministério, em tudo aquilo que fazia, porque na realidade, como dizia Paulo, tudo vem de Deus. Se você tem dons que chamam a atenção de outras pessoas, acredite que isso não vem de si, vem de Deus. E se um homem é muito inteligente e sucedido no seu negócio, acredite que isso também vem de Deus. Porque se Deus não cuidasse da sua saúde e você ficasse doente, ou se Deus não desse a inteligência e a capacidade para fazer isso, até nisso você não conseguiria fazer. Então é isto mesmo que Deus quer fazer connosco. Muitos de nós pensamos que a verdadeira maturidade cristã é quando chegamos a um lugar onde somos de certa forma, independentes de Deus. A ideia de que temos é, já somos tão maduros, que já não precisamos de Deus. Já não precisamos confiar tanto, porque nós já controlamos o dia-a-dia, nós já sabemos como gerir a nossa vida. Então, nós conseguimos escapar às coisas. Mas isso não é maturidade cristã. Isso é independência e rebeldia. Então, muitas vezes Deus permite que as circunstâncias nos debilitem e nos façam tremer para nos levar à constante e total dependência da graça de Deus e do seu poder. Muitas vezes Deus faz o mesmo connosco. Ele permite que as circunstâncias nos atinjam para quebrar o nosso orgulho e levar-nos a depender dele. Faz-me lembrar a minha adolescência. Às vezes nós, quando somos crianças, fazemos com o nosso pai, tipo, eu quero crescer, atingir maturidade, ter 18 anos, ser bem-sucedido na vida para te mostrar que sou e posso ser independente de ti. E nós fazemos isso com Deus muitas vezes. Às vezes nós trabalhamos com Deus na nossa relação como trabalhamos com os nossos pais no decorrer da nossa vida. Nós crescemos, atingimos maturidade, atingimos sucesso. E neste padrão, alguns de nós tratam Deus desta forma como tratamos os nossos pais. Damos-lhe, na medida do possível, o respeito que eles merecem. Sabemos o seu lugar e o honramos como pai, mas já não sentimos mais necessidade de obedecer-lo e de depender dele, certo? E então nós transportamos essa independência para Deus. Então, por vezes, os nossos corações, nós saímos da casa do pai, somos como o filho pródigo, clamamos a nossa herança e vamos para longe. Pensamos que podemos fazer as nossas próprias regras na vida, desde que jantemos na casa do pai uma vez por semana e lhe damos um pouco de reconhecimento. Às vezes nós vimos à igreja ao domingo e reconhecemos, ok, eu amo Deus e por isso estou aqui nesta manhã. Mas depois na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado devemos totalmente independentes de Deus. Totalmente. Sabe? Eu, nos últimos tempos, mais do que nunca tenho aprendido a fazer uma oração cada manhã. Que é, quando eu ponho o pé no chão, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eu preciso de Tu. Guias os meus olhos. Que guies os meus olhos para verem coisas que Te glorificam, não porcaria. Que guies a minha boca para falar coisas que Te trazem glória, e glória ao Teu bom nome. E que guies os meus pés para andar nos caminhos que Te satisfaçam e que Te dêem alegria. Porque eu preciso de Deus desde que acordo até que eu me deito. De viver a independência de Deus é isto. Não venhas só à casa do Pai ao domingo, tipo, trazer uma ofertazinha e reconhecer que Ele é um bom Pai e que o amas, mas depende dele todos os dias. Deus
transformou a vida de Paulo com esta experiência. Paulo foi mais transformado na hora da fraqueza que na hora das visões. E essa transformação na vida de Paulo desafia-nos a nós a ver a nossa própria dificuldade de uma outra maneira. Reconhecer a nossa fraqueza permite-nos que a força de Deus opere através de nós, demonstrando a todos ao nosso redor que a nossa verdadeira força vem dele. Algumas pessoas às vezes dizem, olhando para mim, não sei porquê, dizem, como é que tu aguentas isto e isto na tua vida, estas coisas? Eu também não sei. Sei que a graça de Deus me basta, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando enfrentamos desafios, dificuldades e fraquezas, devemos lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Devemos buscar a sua orientação, confiar na sua graça e acreditar na sua fidelidade. Meus queridos, dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Mas a verdadeira fonte de poder e transformação vem quando nós estamos fracos. Além disso, devemos estar dispostos a partilhar as nossas fraquezas e testemunhar como o poder de Deus se manifesta através deles, encorajando outros também a depender dele. Que possamos, cada um de nós, diariamente declarar como Paulo, porque quando estou fraco, então sou forte. Não há homem mais forte do que aquele que vem aos pés de Jesus a reconhecer a sua fraqueza. Essa é a nossa força. Termino com uma ilustração que eu ouvi, se calhar alguns conhecem, há uns anos atrás. Porque nós fazemos isto muitas vezes com a nossa vida. Um experiente alpinista tinha escalado já o Everest e tinha, sei lá, feito enormes façanhas, reconhecido em todo o mundo. Estava a subir uma montanha e aquilo estava temperaturas abaixo de zero, aquilo começou-se a tornar difícil, muito difícil, o dia começou a escurecer, e de repente aquele alpinista escorregou, e eles levam uma corda, não é, de segurança, e ele veio por lá abaixo, deixa cair para baixo, e de repente, bum, parou. Estava escuro, e ele não conseguia perceber o lugar onde estava. Então ele começou a clamar a Deus, clamava a Deus, Senhor, ajuda-me, dá-me uma solução. Ajuda-me, dá-me uma solução. Clamava. E então, de repente, ouviu uma voz que lhe disse, corta a corda. E ele começou a pensar, bem, isto deve ser o diabo. Corta a corda. Se eu cortar a corda, o que é que eu vou fazer? Cortar a corda. Continuou a clamar. E ouviu outra vez a voz. Corta a corda. Ele resistiu e não cortou a corda. O frio veio forte durante aquela noite e acabou por matá-lo de frio. As pessoas viram que ele não chegou ao acampamento novamente, moveram-se à procura dele. E quando o encontraram algum tempo depois, repararam que ele estava preso à corda a 1 metro no chão. E nós fazemos isso com Deus, tantas vezes. Nós agarramos à nossa corda de independência. E as coisas ficam difíceis na nossa vida. E Deus está a dizer, corta a corda, lança-te nos meus braços. E nós não o fazemos porque queremos ter tudo controlado e queremos ter a segurança da nossa própria sabedoria e entendimento. Por isso, meus queridos, às vezes é bom que nós cortemos a corda da nossa independência e nos lancemos nos braços do Pai, porque estamos a 1 metro da salvação. Amém? Oremos, Senhor, nesta manhã, eu oro por cada um de nós. Tu conheces as nossas lutas, dificuldades, os nossos espinhos, os nossos fardos, Senhor. E tu dizes e convidavas, vindo a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai a minha carga e o meu jugo, que é fácil e leve. Senhor, ajuda-nos a ir até Ti. Ajuda-nos a cortar as cordas da independência, Senhor. Precisamos depender de Ti. Por isso, Tu conheces o sofrimento, a dor, a angústia, os desejos de cada um daqueles que estamos aqui nesta manhã. Eu oro, Senhor, para que nós possamos depender de Ti. Senhor, não queremos confiar na nossa sabedoria, naquilo que já atingimos. Não queremos ser independentes de Ti, Senhor. Precisamos depender de Ti. Na hora má, Senhor, que Tu nos ajudes a ouvir a Tua voz. E se a Tua voz for contrária àquilo que nós esperávamos, como corta a corda, Senhor, Tu nos dês coragem para cortar. Tu nos dês coragem para aceitar, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se manifesta quando nós somos fracos. E aí nós somos levados, Senhor, aonde nunca jamais
poderíamos imaginar ser levados. Abençoa o teu povo nesta manhã. Abençoa aqueles, Senhor, que estão a lutar com dificuldades na sua vida, Pai. E que manifestes o teu poder e a tua graça sobre eles, Senhor. Aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que estão em lutas, Senhor. Lutas pessoais, lutas ministeriais. Senhor, abençoa as suas vidas, fala aos seus corações e ajuda-os a perceber que é na sua fraqueza o teu poder se vai manifestar e não na sua força nem no seu orgulho. Abençoa-nos, Pai. Guarda-nos do mal, guarda a tua igreja, guarda as nossas vidas, a nossa família, nossos filhos, Senhor. E abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.